Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso mini curso Manual do Cérebro. Eu escolhi para você fazer um mini curso do e-book que eu preparei para você, que você já fez o download. Se você ainda não fez o download, faça. Provavelmente você recebeu isso na sequência. O cérebro é um dos órgãos, na minha opinião, o órgão mais extraordinário do corpo humano. E exatamente por isso eu escolhi fazer um e-book, como neurocientista, fazer um e-book para você. E agora, nessas 3 aulas, a gente vai falar um pouco sobre esse e-book, para ajudar você a entender. Porque às vezes a gente parece, quando você prepara uma aula, prepara um material, prepara uma palestra, um curso, que é muito simples o conceito, mas quando você vai pensar como eu utilizo isso no meu dia a dia, é completamente diferente. Então esse é o nosso primeiro objetivo. Agora eu quero que você comece essa história pensando no seguinte, acabei de brincar, pense. Penso, logo existo. O que existe na tua vida sem um cérebro? O que acontece com você sem essa consciência de ser humano, de ser único? Não pela digital apenas, mas sim porque a forma pela qual a sua experiência humana é processada é única. A sua referência de interpretação é única. Gente, isso é tão fascinante que gêmeos univitelinos, são gêmeos com a mesma carga genética, não pensam igual. Por quê? Porque eles não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se um está aqui e o outro está aqui, eles estão tendo percepções diferentes. Então, áreas do cérebro diferentes estão sendo ativadas. Sendo assim, como funciona o seu cérebro no seu dia a dia, na sua experiência de vida? Quando você acorda, durante o seu dia, quando você dorme. Você sabia que você tem vários tipos de sono, várias subfases do seu sono? Você sabia que você tem vários tipos de memória? Então eu quero que você possa, dentro do Manual do Cérebro, conhecer cada vez melhor isso. Quero que você perceba essa primeira página nossa, fala um pouquinho sobre o currículo do Dr. Jô, de quem sou eu. Sou médico, especialista em neurociência, essa coisa toda você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. A gente está há muito tempo trabalhando com isso e eu tive o privilégio de ser um dos pioneiros na utilização de neurociência para treinamento corporativo e treinamento de pessoas com base na neurociência especificamente. Então vamos começar. Vamos começar olhando o nosso índice. O que a gente tem no nosso índice? Neurociência. Neurociência é a ciência que estuda o cérebro, nas mais variadas formas, da parte da biologia celular até a parte comportamental. A gente vai focar na parte comportamental, que é a minha área específica. Tá? Às vezes eu vou mergulhar um pouquinho mais em neurofisiologia para você poder entender realmente como as coisas funcionam. Eu vejo as pessoas repetindo conceitos, pega uma coisinha aqui, porque isso, porque endorfina, porque... Tá, eu vou explicar para você um pouquinho mais detalhadamente como funciona, porque quanto mais você souber isso, mais você vai poder implementar no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios. Quanto mais você aprender a entender e controlar seu cérebro, mais você vai ser capaz de fazer isso. Agora eu quero que você comece a... Jô, o que é cérebro e mente? A gente vai explicar para você o que é cérebro e mente dentro desse processo. A gente vai falar de funções do cérebro. Quais são as principais funções do cérebro? Você fala, poxa, meu cérebro controla minha respiração? Controla. Meu cérebro controla minha digestão? Controla. Meu cérebro controla meu batimento cardíaco? Controla. O que é importante a gente... ele interfere? Interfere. Eu quero que você comece nesse processo a entender como o cérebro é fundamental nesse processo. Na história, o coração, a palavra coração vem do latim cor, núcleo, centro. Na antiguidade se pensava que o coração era o centro do corpo humano, o centro do ser humano. E na verdade a gente descobriu que está 30 centímetros para cima, está aqui. Dentro desse osso mais resistente, que é o cérebro humano. Sendo assim, eu quero que você, cérebro, mente. Aí a gente vai falar do quê? A gente vai falar de hemisfério cerebral. Por quê? Porque tem pessoas que são mais lógicas, pessoas que são mais criativas. E já que existem pessoas mais lógicas e mais criativas, eu quero ajudar você a desenvolver um conceito extraordinário, que é a lateralização. Como eu trabalho mais a minha lógica e como que eu trabalho mais a minha criatividade. Isso tudo pode ser treinado. Sendo assim, a gente começa a olhar
os 3 cérebros, que é o cérebro primitivo, o cérebro emocional e o neocórtex, para você poder entender como foi esse processo de evolução até o ser humano que você é hoje. E como cada parte interage com a outra, o que é mais instintivo, o que pode ser mais trabalhado. Você tem a reação do lutar ou fugir quando passa por um momento de estresse. Só que hoje a gente não pode lutar, né? E às vezes a gente não pode sair correndo, isso acontece nos nossos negócios. A gente tem que desenvolver estratégias de como vai fazer isso. Desenvolver estratégias de como vai aprimorar isso, implementar isso no seu dia a dia. Aí eu começo a falar para você de áreas específicas do cérebro. Você tem uma área de fala, você tem uma área de movimentos, né? E eu quero que você entenda, por exemplo, a capacidade extraordinária do teu lóbulo pré-frontal e frontal, onde basicamente ficam as nossas crenças, valores, tomada de decisão. Que diferença faz isso no seu dia a dia, tomada de decisão? Você pode interferir, você pode influenciar mais a sua tomada de decisão. Então eu quero que você... Aí você vai falar, João, mas essa tomada de decisão depende das minhas emoções. E a gente vai falar do sistema límbico. Isso, da tal da amígdala, que não é a amígdala da garganta. Eu lembro que um dia eu estava dando aula, numa pós-graduação, e uma pessoa levantou a mão. Doutor João, mas eu operei a amígdala quando era criança, e aí agora eu não tenho mais. A amígdala vem da palavra amêndoa, que parece uma amêndoa. É a amígdala que está lá no seu sistema límbico, que a gente fala que é como se fosse a referência do centro das nossas emoções. Você pode aprender a controlar suas emoções. Você pode equalizar as emoções. Daí veio até a teoria do Goleman da inteligência emocional. Então, se eu posso equalizar, como eu uso isso no meu processo do dia a dia? A gente vai falar de inteligência emocional também. A gente vai falar da inteligência comportamental humana, que é uma teoria que eu desenvolvi na Escola Paulista, no Instituto de Psicobiologia, falando do quê? De como que inteligência é tomar decisões que me permitem atingir o resultado que eu desejo. Olha como isso tem a ver, está muito relacionado com o manual do cérebro. Como eu posso tomar decisões para atingir resultados desejados? A gente vai olhar outra coisa, a gente vai olhar como a gente pode treinar isso. Existe um termo que eu criei chamado neurotrainer, né? O que é um neurotreinamento? Você pode treinar o seu cérebro, e eu como médico e neurocientista desenvolvi essa metodologia para usar o processo de treinamento do termo treinador comportamental. Eu fiz um upgrade disso para a gente poder treinar o cérebro. O comportamento é a ponta final desse processo, de como acontece o processo de tomada de decisão, de pensamento, de neurofisiologia. A gente vai falar sobre a neuroquímica do sucesso. Quais são os neurotransmissores que tem que estar mais na fenda sináptica? Quais são os que tem que estar ali o tempo todo, ou na maior parte do tempo, para que você esteja proativo e não reativo? Olha que coisa, você não sabia disso. Quando você fala de estado moral, de bom humor ou mau humor, depende de que tipo de hormônio e neurotransmissor está predominando na sua vida ou no seu cérebro. Então, isso tudo você pode aprender. Eu estou trazendo informações muito novas para você. Gente, isso é a vanguarda, isso é inédito que a gente está apresentando na área de treinamento. Então, eu quero que você possa aproveitar muito do que... Quando a pessoa fala mindset, tá? O que é mindset? É o foco mental, tá? É a seleção do processo. Então, a gente vai explicar para você o que neurocientificamente, o que é mindset. A gente vai falar porque o foco, realmente, foco é força, distração destrói. A gente vai explicar a base de muita coisa nesse programa. Então eu quero que, a partir disso, você vá entendendo. Eu vou falar para você de uma coisa que eu chamo de a chave do comportamento, ou a chave do sucesso. E por último, mas não menos importante, eu vou explicar para você a neuroplasticidade. Na década de 80, 90, quando a gente falava em treinamento, em capacitação, a gente tentava entender por que funcionava, por que treinar o cérebro, por que coisas como hipnose, como PNL, como terapia cognitivo-comportamental, porque algumas técnicas e algumas abordagens científicas conseguiam ter resultado se a gente não sabia como, mas funcionavam. Quando a gente começou a fazer pesquisa nessa área, a gente usava bem, a ciência veio assim, a gente observava um fenômeno e ia pesquisar por quê. A neuroplasticidade trouxe essa resposta. A gente continua aprendendo, a gente tem a capacidade de continuar treinando. Então eu quero que você comece a perceber
Como é a primeira referência que você tem? Que é o quê? É o cérebro. É a primeira coisa que a gente tem nesse processo. Como funciona o seu cérebro? O que é o cérebro? Então, se você prestar atenção nessa nossa próxima imagem, na seguida do seu e-book, você vai ver que o cérebro vai falar, a neurociência vai falar de cérebro. Então, a neurociência aborda o quê? Aprendizagem e memória. Como você aprende? Eu vou te ensinar a treinar as 3 coisas fundamentais, que é vínculo emocional, repetição da informação e grau de relaxamento. Presta atenção. Conheço muita gente boa que fala, eu medito. Quando a pessoa medita, ela aumenta o seu grau de relaxamento e de aprendizagem. Por isso é uma ferramenta tão importante na aprendizagem. Repetição da informação. Por quê? Porque quanto mais você repete, mais você grava. O que é a memória, gente? É um fluxo de corrente neuroquímica num grupo de neurônios. Você tem memória de curto prazo, longo prazo, memória funcional. Então você tem muita coisa em relação à memória e a gente vai falar um pouco disso. Eu quero que a aprendizagem, por exemplo, vínculo emocional, quanto mais você está vinculado numa experiência, quanto mais é intensa a sua experiência emocional, mais você está presente. Atenção. Você já deve ter passado por aquela cilada, véspera de uma prova, você toma café, guaraná em pó, aquela coisa, hoje tem essas bebidas energéticas e você está agitado, eu estou acordado estudando, quando você vai para a prova você não gravou, ou você gravou muito pouco. Por quê? Porque existe uma composição. Quanto mais ativa, quanto mais acordado está o seu cérebro, menos você aprende. É o que nós chamamos do equilíbrio vigília e tenacidade. Então a gente precisa encontrar esse meio termo. Outra coisa, sensação e percepção. Sensação e percepção. Como você interage com o mundo. Quanto melhor estiver o seu estado emocional, o seu humor, mais fácil vai ser lidar com as situações do seu dia a dia. Então, nas adversidades do seu dia a dia, como você vai controlar isso? Eu vou te ensinar, já estou te dando algumas dicas disso. Agora, eu pergunto para você, como funciona seu pensamento? Como funciona a sua função cognitiva? Pergunto para você, linguagem e interpretação. Por exemplo, o importante não é só o que você diz, é como você diz. Imagine se eu chegasse para você e começasse a falar, gente, o cérebro é fascinante. Começar assim, gente, o cérebro é fascinante. Se não existir a comunicação nesse processo, se você simplesmente fechar os seus olhos, por quê? Porque quando você tem os 5 sentidos normais, quando a visão tem 70% de influência nesse processo. Por exemplo, fecha seus olhos agora e continua prestando atenção no que eu estou falando para você. Você provavelmente vai virar um pouquinho de lado para ouvir melhor. Tudo isso faz diferença. Então, como eu utilizo isso no meu dia a dia? Outra coisa. Como é o processo de motricidade e controle psicomotor? Por que isso faz diferença? Porque como você está faz diferença no processo no mundo. E por que você pode treinar isso? Um atleta treina isso. Quanto mais ele treina, mais resultado, mais excelente ele fica. Por isso que quanto mais a gente aprender a treinar o nosso cérebro, mais competente a gente vai ficar. É um processo que a gente está só começando. Te vejo na nossa segunda aula.